Testemunho CCB, jovem curou síndrome nefrítica na oração, Congregação Cristã no Brasil. Meu nome é Lucas, tenho 22 anos e sou membro da Congregação Cristã no Brasil desde pequeno. Sempre fui uma pessoa saudável, ativa, trabalhava na construção civil com meu pai e nunca tinha passado por uma enfermidade séria. Mas no ano passado tudo mudou de uma forma que nunca imaginei. Hoje, com o coração cheio de gratidão, quero contar como o Senhor Jesus Cristo me livrou de uma doença grave, a síndrome nefrítica, por meio da oração e da fé. Tudo começou em um domingo, depois do culto da manhã. Eu estava em casa, almoçando com minha família, quando comecei a sentir um cansaço muito estranho, como se meu corpo estivesse pesado. Pensei que fosse apenas o calor ou o trabalho pesado da semana, então não dei muita importância. Mas no dia seguinte acordei com um inchaço no rosto que nunca tinha visto antes. Minhas pálpebras estavam tão inchadas que mal conseguia abrir os olhos. Minha mãe, assustada, me levou ao médico que pediu vários exames. Os resultados vieram rápido e o diagnóstico foi um choque, síndrome nefrítica. O médico explicou que era uma inflamação nos rins que podia levar a complicações graves, como insuficiência renal. Ele falou sobre remédios fortes, dietas restritas e a possibilidade de internação. Minha família ficou desesperada, mas eu, mesmo com medo, tentei me segurar. Lembro que naquela noite, antes de dormir, chorei muito no meu quarto. Pedi a Deus que me ajudasse, que não deixasse minha família sofrer. No dia seguinte fui à igreja como sempre. Não queria que ninguém soubesse do meu problema, mas meu rosto inchado chamava atenção. Um irmão mais velho, o irmão João, me viu e perguntou o que estava acontecendo. Contei tudo e ele me abraçou dizendo: "Deus é poderoso, meu irmão. Vamos orar." Naquela mesma noite, depois do culto, ele reuniu alguns irmãos, e todos colocaram as mãos sobre mim, pedindo a cura em nome de Jesus. Senti uma paz tão grande que por um momento esqueci da dor, mas os dias seguintes foram difíceis. O inchaço piorou, espalhando-se para as pernas e os braços. Minha urina ficou escura, e eu sentia uma fraqueza que não me deixava nem levantar da cama. O médico disse que eu precisaria fazer hemodiálise se os rins não melhorassem. Minha mãe chorava todos os dias e meu pai, que sempre foi forte, parecia perdido. Eu tentava confiar em Deus, mas a dúvida às vezes batia: será que o Senhor vai me curar mesmo? Uma noite, enquanto todos dormiam, acordei com uma dor forte nas costas, perto dos rins. Era como se algo estivesse queimando por dentro. Comecei a orar em voz alta, pedindo que Deus me aliviasse. De repente, senti uma mão invisível tocar meu ombro. Não era uma pessoa, não era vento, era algo sobrenatural. Uma voz suave como um sussurro disse no meu coração: "Confie em mim." Naquele momento a dor diminuiu, e uma esperança nova nasceu em mim. No domingo seguinte, o irmão João anunciou na igreja que iriam fazer uma reunião especial de oração por mim. Todos os irmãos se uniram, cantando hinos e clamando a Deus. Lembro que enquanto oravam, senti um calor estranho no corpo, como se uma corrente elétrica suave passasse por mim. Quando abri os olhos, vi lágrimas nos rostos de muitos irmãos, e soube que Deus estava ouvindo. Na segunda-feira fui ao médico para mais exames. O inchaço já tinha diminuído um pouco, e eu me sentia mais forte. O médico ficou surpreso: "Seus rins estão respondendo melhor do que eu esperava. Continue o tratamento, mas parece que você está melhorando." Eu sorri, porque sabia que não era só o remédio, era a mão de Deus agindo. Mas a batalha não tinha terminado. Alguns dias depois, tive uma recaída. O inchaço voltou, e a fraqueza também. Dessa vez, o desânimo foi maior. Pensei: será que Deus não quer me curar? Mas então me lembrei das palavras do irmão João: "A fé não é sentir, é crer." Comecei a orar de novo, dessa vez com mais insistência. Li a Bíblia todos os dias, especialmente os Salmos, e pedia que Deus me desse forças. Uma semana depois, tive um sonho. Sonhei que estava em um rio, e a água era tão clara que eu via o fundo. De repente, Jesus apareceu na margem e estendeu a mão para mim. Ele não falou nada, só sorriu. Quando acordei, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Naquele dia fui ao médico novamente, e os exames mostravam uma melhora significativa. O médico disse: "Isso é incomum. Sua recuperação está sendo muito rápida." Os dias foram passando, e a cada consulta as notícias eram melhores. O inchaço sumiu, a dor acabou, e meus rins voltaram a funcionar normalmente. O médico até brincou: "Você deve ter uma genética muito boa." Eu só sorri e agradeci a Deus no meu coração. Hoje, estou completamente curado. Não preciso mais de remédios, não tenho nenhuma sequela, e posso trabalhar e servir a Deus como antes. Mas o mais importante é que essa prova me ensinou a confiar no Senhor de uma forma que nunca imaginei.
Aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele ouve nossas orações, Ele vê nossas lágrimas e no seu tempo Ele age. Quero agradecer a todos os irmãos que oraram por mim, que me apoiaram e não me deixaram desanimar. A igreja é uma família, e foi através dela que Deus trabalhou. Também quero agradecer aos meus pais que nunca deixaram de acreditar na cura, mesmo nos momentos mais difíceis. E acima de tudo, quero glorificar a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele cura, Ele salva, Ele restaura. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está passando por lutas, para que saibam que Deus não nos abandona. Ele é fiel, e sua misericórdia dura para sempre. Que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Amém. Quando olho para trás e vejo tudo que o Senhor fez, meu coração se enche de gratidão. Não foi apenas uma cura física, mas uma transformação espiritual que mudou minha vida para sempre. Lembro-me de uma noite depois de receber a notícia de que os exames estavam melhores, quando me ajoelhei no meu quarto e chorei. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, de reconhecimento. Era como se Deus estivesse me dizendo: filho, eu nunca te abandonei. Naquela hora comecei a orar em voz alta, agradecendo por cada detalhe. Lembrei-me das noites em que não conseguia dormir por causa das dores, das vezes que me senti fraco demais para levantar da cama, dos momentos em que a dúvida tentou entrar no meu coração. Mas o Senhor esteve comigo em tudo. Ele não só curou meu corpo, mas também fortaleceu minha fé de uma maneira que eu não poderia imaginar. Uma coisa que aprendi nessa prova é que Deus não trabalha apenas nos grandes milagres que todos veem, mas também nas pequenas coisas do dia a dia. Durante o tempo em que estive doente, muitas vezes me sentia incapaz de fazer até as tarefas mais simples, como ajudar em casa ou ir aos cultos. Mas os irmãos da igreja não me deixaram sozinho. Eles vinham me visitar, traziam palavras de ânimo, oravam comigo. Uma irmã, em especial, sempre me dizia: Deus não está atrasado. Ele sabe o que está fazendo. Essas palavras ecoavam no meu coração e me davam forças para continuar esperando. Havia um irmão mais velho na congregação, um homem de muita fé, que sempre me falava sobre a importância de confiar em Deus mesmo quando não vemos a resposta. Ele me contou um testemunho de quando era jovem e passou por uma doença grave. Os médicos disseram que não havia esperança, mas ele se apegou à palavra de Deus e aos poucos foi se recuperando. Deus não nos promete um caminho sem provas, ele me disse, mas promete estar conosco em cada uma delas. Essas conversas me marcavam profundamente. Um dia, enquanto ainda estava em tratamento, tive um sonho que nunca esqueci. Sonhei que estava em um lugar escuro, como um túnel, e não conseguia ver a saída. De repente, uma luz brilhou ao longe e uma voz disse: continue andando, eu estou com você. Quando acordei, senti uma paz tão grande que não tinha palavras para explicar. Contei esse sonho para minha mãe e ela, com lágrimas nos olhos, disse: isso é Deus falando com você, filho. Ele está te guiando. A partir daquele dia, minha fé se tornou ainda mais firme. Os médicos ficaram surpresos com a minha recuperação. Um deles, que era mais aberto, até me perguntou: o que você está fazendo de diferente? Sua melhora está além do que a medicina pode explicar. Eu só respondi: estou orando e confiante em Deus. Ele não insistiu, mas pude ver no rosto dele uma expressão de reflexão, como se algo tivesse tocado seu coração. Isso me fez pensar como nosso testemunho, mesmo em silêncio, pode atingir as pessoas ao nosso redor. Durante esse tempo, também aprendi a valorizar mais as pequenas bênçãos do dia a dia. Coisas que antes passavam despercebidas, como poder caminhar sem dor, comer sem enjoo, dormir uma noite tranquila, passaram a ser motivos de gratidão. Cada manhã que acordava com um pouco mais de força era uma vitória. Cada exame que mostrava melhora era uma confirmação de que Deus estava agindo. Aprendi que a gratidão não deve ser apenas nos grandes momentos, mas em cada detalhe da vida. Uma coisa que marcou muito foi o apoio dos jovens da congregação. Muitos deles vinham me visitar, traziam passagens bíblicas para me animar, e até faziam rodas de oração por mim. Um deles, que era meu amigo desde a infância, me disse: quando você estava mais fraco, a gente se reunia depois dos cultos só para orar por você. A gente sabia que Deus ia te curar. Essas palavras me emocionaram, porque mostravam que mesmo quando eu não via, Deus estava movendo corações em meu favor. Houve um domingo em que, mesmo ainda fraco, senti um desejo muito grande de ir ao culto. Minha mãe me ajudou a me arrumar, e quando cheguei à igreja, os irmãos me receberam com tanto carinho que me senti abraçado pelo amor de Deus. Durante o culto, quando cantamos o hino Deus é Fiel, não consegui segurar as lágrimas. Era como se cada palavra daquele hino fosse uma confirmação do que Deus estava fazendo na minha vida.
Depois do culto, muitos irmãos vieram me abraçar e dizer que estavam orando por mim. Aquilo me deu uma força que não posso explicar. Com o passar das semanas, minha saúde foi se restaurando completamente. Os médicos que no início falavam em tratamentos longos e possíveis complicações, agora só balançavam a cabeça admirados. Um deles até me disse: "Você é um caso raro. Sua recuperação foi quase que milagrosa." Eu só sorria, porque sabia que não era a medicina nem a sorte, mas a mão poderosa de Deus agindo em minha vida. Mas a maior lição que aprendi não foi sobre a cura em si, mas sobre a confiança. Antes dessa prova eu orava, mas às vezes com dúvidas, achando que Deus talvez não ouvisse. Mas agora, depois de ver sua fidelidade de perto, minha oração mudou. Aprendi a me aproximar dele não só com pedidos, mas com adoração, com gratidão, com a certeza de que ele sabe o que é melhor para mim. Também entendi que as provas não são para nos destruir, mas para nos aproximar mais dele. Antes eu ia à igreja, participava dos cultos, mas minha vida espiritual era mais por hábito do que por intimidade. Agora, sinto que tenho um relacionamento real com Deus. Ele não é apenas um ser distante, mas um pai que ouve, que vê, que cuida. Essa intimidade mudou tudo. Hoje, quando vejo alguém passando por dificuldades, procuro encorajar da mesma forma que fui encorajado. Digo a eles: não desista. Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Porque eu sei por experiência própria que mesmo quando tudo parece impossível, Deus tem um plano. Ele não nos abandona. Mesmo quando o caminho é difícil, Ele está conosco, nos sustentando. Às vezes, quando estou sozinho, penso em como seria minha vida se não tivesse passado por essa prova. Talvez eu não valorizasse tanto a saúde e a família, a igreja. Talvez minha fé não fosse tão forte. Mas Deus, em sua sabedoria, permitiu que eu passasse por isso para me ensinar coisas que eu não aprenderia de outra forma. Hoje, olho para trás e vejo que cada dor, cada noite de insônia, cada momento de fraqueza valeu a pena, porque me trouxe mais perto dele. Também aprendi que a cura não é só física. Durante aquele tempo, Deus trabalhou em áreas da minha vida que eu nem sabia que precisavam de restauração. Ele me ensinou a ser mais paciente, mais grato, mais compassivo com os outros. Ele me mostrou que às vezes, nossas maiores bênçãos vêm através das lutas. Uma coisa que sempre me marca é quando leio na Bíblia sobre os milagres de Jesus. Ele não só curava as doenças, mas também perdoava os pecados, trazia paz aos corações aflitos, restaurava a esperança. E foi isso que ele fez na minha vida. Não foi apenas uma cura física, mas uma renovação completa. Ele me deu uma segunda chance para viver de uma maneira que glorifique seu nome. Hoje, quando participo dos cultos, canto os hinos com um significado novo. Palavras que antes eu cantava por hábito, agora saem do fundo da minha alma. Quando canto "Grande é a tua fidelidade", não é só uma música, é um testemunho. Quando oro não é só uma rotina, é uma conversa com aquele que me sustenta. Quando leio a Bíblia não é só um livro, é a voz de Deus falando diretamente ao meu coração. Também sinto um desejo maior de servir. Antes, eu participava das atividades da igreja, mas agora sinto que Deus me chamou para algo mais. Quero estar disponível para ajudar quem está passando por provas, para orar com quem está fraco, para levar esperança a quem está desanimado. Porque eu sei o que é estar no lugar deles, e sei que uma palavra de ânimo pode fazer toda a diferença. Uma coisa que sempre me emociona é quando vejo outros irmãos recebendo bênçãos de Deus. Quando alguém dá um testemunho de cura, de livramento, de uma resposta de oração, meu coração se enche de alegria. Porque sei que o mesmo Deus que agiu na minha vida está agindo na vida deles. Isso me faz ter ainda mais certeza de que Deus é real, de que Ele ouve, de que Ele age. Às vezes, quando estou em oração, lembro-me daqueles dias difíceis e agradeço a Deus por ter me tirado dali. Mas também peço a Ele que use minha vida para abençoar outros. Que meu testemunho não seja só uma história bonita, mas um incentivo para que mais pessoas confiem nele. Porque a fé não é só para os momentos bons, mas especialmente para os momentos difíceis. Também aprendi que não devemos guardar os milagres de Deus só para nós. Quando compartilhamos o que Ele fez, estamos dando glória a Ele e encorajando outros a crer. Por isso, sempre que tenho oportunidade, conto o que Deus fez na minha vida. Não para me exaltar, mas para que outros saibam que Ele é fiel, que Ele cura, que Ele restaura. Hoje, quando olho para o futuro, não tenho medo. Porque sei que seja o que vier, Deus está comigo. Se Ele foi fiel no passado, será fiel no presente e no futuro. Minha confiança não está nas circunstâncias, mas Ele é aquele que controla todas as coisas. E quando chegar o dia de encontrar o Senhor face a face, quero poder dizer: Senhor, usei a vida que o Senhor me deu para glorificar Teu nome. Usei as provas que o Senhor permitiu para crescer e abençoar outros.
E acima de tudo, amei-te com todo o meu coração. Que este testemunho não seja apenas sobre uma cura, mas sobre a fidelidade de um Deus que nunca nos abandona. Que ele sirva para fortalecer a fé de quem está lutando, para trazer esperança a quem está desanimado, e para lembrar a todos nós que não importa o que enfrentemos, Deus está no controle. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Que ele continue abençoando, guardando e restaurando cada um de nós. E que em tudo demos glória ao seu santo nome. Amém. Quando penso naqueles dias difíceis, antes da cura, lembro-me de como o coração ficava apertado só de imaginar o que o futuro reservava. Os médicos falavam com voz séria, os exames mostravam números que não entendia direito, mas que sabia não serem bons. A síndrome nefrítica tinha tirado minha força, meu ânimo, até a vontade de sorrir. Mas foi justamente ali, na fraqueza, que aprendi o que significa depender totalmente de Deus. Era uma tarde de quarta-feira, dia de reunião de oração na congregação. Eu mal conseguia ficar de pé, mas minha mãe me apoiou pelo braço e disse: "Vamos, filho. Não é pelo corpo que você vai, é pela fé." Aquelas palavras me marcaram. Não era uma questão de força física, mas de decisão espiritual. Chegando lá, os irmãos já estavam orando, e quando me viram, não houve palavras de pena, mas sim um coro de vozes unidas clamando ao Senhor: "Senhor Jesus, tem misericórdia deste jovem. Tu és o mesmo que curou os enfermos na Galileia, que abriu os olhos dos cegos e fez os coxos andar. Toque-o agora por teu santo nome." E foi naquelas orações que senti algo diferente. Não foi um alívio imediato, não foi como um raio que desce do céu. Foi uma paz que encheu meu peito, como se o Senhor mesmo estivesse ali segurando minha mão e dizendo: "Confia em mim." Saí dali ainda fraco no corpo, mas com uma certeza no coração que não tinha antes. E naquela noite, enquanto dormia, sonhei com uma luz brilhante envolvendo meus rins, como se mãos invisíveis estivessem restaurando o que estava doente. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi orar: "Senhor, se foi um sonho, que seja um sinal da tua vontade. Mas se foi mais do que isso, que a tua glória se manifeste." No dia seguinte, o médico que me acompanhava há meses fez novos exames. Seu rosto, que sempre estava sério, desta vez tinha uma expressão que não consegui decifrar de início. Ele olhou para os papéis, olhou para mim e disse: "Não entendo. Os níveis estão normais." É como se nada tivesse acontecido. Minha mãe chorou ali mesmo, e eu, que não conseguia segurar as lágrimas, só consegui balbuciar: "É Deus, doutor. Só ele poderia fazer isso." O médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse: "Seja o que for, continue fazendo." Mas a história não terminou ali, porque Deus não só curou meu corpo, como também mudou meu coração. Antes, eu era um jovem que ia às reuniões por obrigação, que orava só quando precisava de algo. Depois da cura, passei a entender que a vida cristã não é só sobre receber bênçãos, mas sobre viver em gratidão. Comecei a participar mais, a buscar os irmãos mais velhos para aprender, a ler a Bíblia não por dever, mas por amor. E foi assim que conheci o irmão Antônio, um servo de Deus que já tinha passado por muitas provas e sempre saía delas com um testemunho de fé. Certa vez, ele me contou como perdeu o emprego, a casa e até a saúde por um tempo. "Mas sabe, meu filho," ele disse com os olhos brilhando, "em nenhum momento Deus me abandonou. Até quando eu pensava que estava sozinho, ele estava ali, preparando algo melhor. Hoje olho para trás e vejo que cada dor foi um degrau para me aproximar mais dele." Aquelas palavras me tocaram fundo. Porque é fácil louvar a Deus quando tudo vai bem, mas a verdadeira fé se mostra quando as águas estão turbulentas. E foi nessa caminhada que também aprendi sobre a importância da obediência. Não é só sobre crer na cura, mas sobre viver de acordo com a palavra. Quantas vezes, depois de ser curado, senti o coração pesado por alguma coisa errada que tinha feito. Mas a cada vez, o Espírito Santo me convencia, e eu ia aos pés do Senhor em oração, pedindo perdão. E Ele, em sua misericórdia, sempre me restaurava. Uma vez, depois de um desentendimento com um irmão, fiquei dias sem paz. Até que numa reunião de jovens, o irmão que presidia falou justamente sobre perdão. Não era coincidência, era Deus falando diretamente comigo. Na mesma hora procurei aquele irmão, pedi perdão, e a paz voltou. Isso me ensinou que a cura não é só física, é espiritual, é relacional, é um processo contínuo de santificação. Também aprendi que os milagres não são só para nós. Pouco tempo depois da minha cura, uma irmã da congregação descobriu que seu filho tinha uma doença grave nos ossos. Ela veio até mim com lágrimas nos olhos e pediu: "Irmão, ora por meu filho. Deus te curou, e eu sei que Ele pode curá-lo também." Não hesitei. Reunimos alguns irmãos, colocamos as mãos sobre aquele menino, e clamamos ao Senhor com fé. Não foi no mesmo dia, nem na mesma semana,
Mas depois de algumas reuniões de oração, os médicos ficaram surpresos com a melhora inexplicável. Hoje, aquele garoto corre e joga bola e sua mãe não se cansa de testemunhar. Deus ouve a oração dos seus filhos. Isso me fez entender que somos vasos nas mãos do Senhor. Ele nos cura, nos restaura, não para ficarmos parados, mas para que sejamos instrumentos de bênção. Quantas vezes depois disso fui chamado para orar por doentes, para falar com jovens desanimados, para simplesmente estar ao lado de quem estava passando por provas. E em cada uma dessas vezes vi a mão de Deus agindo, não por meu mérito, mas por sua graça. Há pouco tempo, uma irmã mais nova na fé me perguntou: como você consegue ter tanta certeza de que Deus vai responder? Eu sorri e respondi: não é porque Ele sempre diz sim, do jeito que queremos. Às vezes a resposta é espera. Às vezes é não porque Ele tem algo melhor. Mas uma coisa eu sei: Ele sempre ouve, e Ele sempre age pelo nosso bem. Mesmo quando não entendemos, podemos confiar. Ela ficou pensativa e depois disse: quero ter essa fé. E foi ali que percebi: o maior milagre não é só a cura do corpo, mas a transformação do coração, a fé que cresce, a confiança que se fortalece a cada prova superada. Hoje, quando vejo jovens na congregação passando por lutas, seja doença, desemprego, problemas familiares, procuro chegar perto não com palavras vazias, mas com o que aprendi. Deus não prometeu um caminho sem dor, mas prometeu estar conosco em cada passo. E isso faz toda a diferença. Às vezes eles choram, às vezes ficam em silêncio, mas sempre saem da conversa com uma centelha de esperança a mais. Também aprendi que a gratidão é um estilo de vida. Não é só um obrigado quando recebemos a bênção, mas um coração que reconhece a mão de Deus em cada detalhe. No pão de cada dia, na saúde que temos, nos irmãos que Ele colocou em nosso caminho. Quantas vezes, antes de dormir, faço uma lista mental das coisas pelas quais sou grato. Até as pequenas. O sol que nasceu, o abraço de um irmão, a paz depois de um dia difícil. Porque tudo vem dele, e tudo é motivo para louvar. E quando vem a tentação de murmurar, de reclamar, lembro-me das palavras do apóstolo Paulo: em tudo dai graças. Não é fácil, não é natural, mas é possível quando nossos olhos estão fixos em Cristo. Uma vez, depois de um dia muito difícil no trabalho, cheguei em casa irritado, pronto para desabafar. Mas antes de abrir a boca, minha mãe, que sempre tem uma palavra certa, disse: filho, antes de falar do que deu errado, conta uma coisa boa que aconteceu hoje. Aquilo me fez parar. E quando comecei a pensar, vi que mesmo no meio das dificuldades, Deus tinha me guardado, tinha me dado força, tinha colocado pessoas ao meu lado. A murmuração se transformou em ação de graças. Também descobri que a oração não é só para pedir, mas para ouvir. Quantas vezes em silêncio o Senhor falou ao meu coração? Às vezes é uma paz que vem sem explicação. Outras é uma palavra da Bíblia que parece saltar da página justamente quando mais preciso. Uma vez estava muito ansioso com uma decisão importante e abri a Bíblia aleatoriamente. Meus olhos caíram em lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmo 55, 22. Não foi coincidência, foi Deus falando diretamente comigo. E assim aprendi a buscar a presença dEle não só nas grandes crises, mas no dia a dia. Outra lição preciosa foi sobre a comunhão com os irmãos. Antes, achava que podia viver a fé sozinho, mas foi na congregação, no apoio dos irmãos, nas orações uns pelos outros que encontrei força. Lembro de uma vez em que um irmão mais velho, o irmão José, me chamou para conversar. Ele percebeu que eu estava desanimado, mesmo sem eu dizer nada. Filho, ele disse, o inimigo quer nos isolar, porque sabe que sozinhos somos fracos. Mas juntos, somos fortes. Não deixe de vir às reuniões, não deixe de buscar a comunhão. É aqui que Deus nos fortalece. Aquelas palavras me marcaram, e desde então, mesmo nos dias em que o cansaço ou a desmotivação batem, procuro estar presente. Porque sei que não é só por mim, mas pelos irmãos também. E falando em irmãos, como não lembrar das crianças e dos jovens? Quantas vezes, ao ensinar na escola dominical, vejo olhos brilhando ao ouvirem histórias de fé. Certa vez, uma criança de 8 anos me perguntou: irmão, Deus ainda faz milagres hoje? Eu me ajoelhei na frente dela e disse: não só faz como fez na minha vida. E pode fazer na sua também, se você crer. Ela sorriu e na semana seguinte trouxe um desenho para mim. Era Jesus curando um menino, e embaixo estava escrito: Deus é bom. Aquilo me emocionou profundamente. Porque a fé simples de uma criança é um exemplo para nós, adultos, que às vezes complicamos demais as coisas. Também aprendi que as provas não acabam depois de um milagre. A vida continua, e novos desafios surgem. Mas a diferença é que agora sei em quem confiar.
Há alguns meses passei por uma situação difícil no trabalho, com risco de perder o emprego. Mais uma vez a ansiedade veio, mas desta vez, em vez de me desesperar, fui à reunião de oração. Os irmãos oraram, e eu senti o mesmo Deus que me curou da doença dizer: confia, eu tenho o controle. Não demorou, uma porta se abriu em outro lugar, com condições melhores do que eu poderia imaginar. Mais uma vez, Deus provou sua fidelidade. E assim, a cada dia, vou entendendo melhor o que significa viver pela fé. Não é uma vida sem problemas, mas uma vida com a certeza de que no meio dos problemas, Deus está agindo. Não é uma vida de facilidades, mas de crescimento. Não é uma jornada solitária, mas uma caminhada ao lado de aquele que nos ama e nunca nos abandona. Por isso, quando vejo alguém desanimado, quando ouço um irmão dizer que não aguenta mais, meu coração clama: não desista. Deus não te trouxe até aqui para te deixar agora. Ele tem um propósito, e Ele é fiel para cumprir. Porque se Ele foi fiel comigo, se Ele curou minha doença, se Ele me sustentou em cada prova, por que não faria o mesmo por outros? Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele tempo de doença não foi perdido. Foi um tempo de preparo, de aprendizado, de crescimento. Foi ali que aprendi a orar de verdade, a confiar de verdade, a amar a Deus de verdade. E se tivesse que passar por tudo de novo, passaria porque sei que no final valeu a pena. Mas também sei que a jornada não é só minha. É de todos nós como congregação, como família de Deus. Cada um tem sua história, sua prova, seu milagre. E quando nos reunimos, quando compartilhamos, quando oramos uns pelos outros, estamos não só fortalecendo nossa fé, mas dando glória a Deus. Por isso, encorajo a todos: não guarde seus milagres para você. Conte o que Deus fez. Não por vaidade, não por orgulho, mas para que outros saibam que Ele é real, que Ele age, que Ele ainda faz o impossível. Porque a fé se fortalece quando é compartilhada. A esperança se multiplica quando testemunhamos. E o nome do Senhor é glorificado quando reconhecemos suas obras. Que este testemunho não seja apenas sobre uma cura física, mas sobre a cura da alma, sobre a transformação que só Deus pode operar. Que ele sirva para lembrar que não importa quão escura seja a noite, a luz de Cristo sempre brilhará. Não importa quão grande seja a prova, sua graça é maior. E quando chegarmos ao final da jornada, quando estivermos diante de aquele que nos amou primeiro, que possamos ouvir: bem está, servo bom e fiel. Não por nossas obras, mas por sua misericórdia. Não por nosso mérito, mas por seu amor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. E que em tudo demos glória ao seu santo nome. Amém.